aí, povinho, o meu nome é Ipe e seguinte, nos últimos vídeos a gente tem tratado bastante de ARGs, e inclusive muito obrigado pelo apoio absurdo. Eu tô sempre lendo os comentários do YouTube e vendo as sugestões que vocês mandam no Discord. Inclusive, se tu não participa do Discord do canal, o link tá aí na descrição. Uma das coisas que vocês mais têm me pedido pra mim falar sobre é sobre um canal chamado Astroburt. E meus amigos, a parada é bizarra. À primeira vista, esse canal pode lembrar um pouco o canal do Vibing Leaf. A diferença é que aqui ele não pega creepypastas e refaz elas. Não, ele pega situações que de fato aconteceram em desenhos e eleva elas ao extremo. Bom, eu vou deixar o aviso de conteúdo sensível e vamos pro vídeo. Eu já vou começar com um dos vídeos que mais me chamou a atenção. Apenas um último show é bem curto, mas brinca com um personagem que eu acho que todo mundo odeia, o Benson. Pra quem viu o desenho, sabe que o Benson tá sempre dando uma dura no Mordecai e no Rigby, porque os dois são dois vagabundos. Eu lembro que quando eu assistia, eu me perguntava por que o Benson não demitia esses caras logo. Mas enfim. Na animação, a gente vê o Benson fazendo o seu trabalho de riscar numa prancheta. Até que ele começa a ouvir algumas risadas. Essas risadas vêm de dentro da casa. Logo ele presume que são do Mordecai e do Rigby. Ele cita que já mandou eles pararem de jogar e irem trabalhar. Ou seja, o Mordecai e o Rigby já tinham sido avisados. Natural que o Benson fique bravo agora. Pelas risadas fica meio sugestivo o que eles estão fazendo. Nisso o Benson entra na casa. Lá dentro o personagem Pyrolito tá com um semblante bizarro e aquela risada era dele. O Benson pergunta se ele sabe aonde o Mordecai e o Rigby estão, mas logo ele entende o que estava acontecendo. Os dois estão com Deus, mas eles partiram de uma forma bem grotesca e pelas mãos do Pyrolito. O Pyrolito diz que eles estão brincando e pergunta se o Benson não quer brincar também. Como qualquer pessoa faria, o Benson foge de lá travando a porta. Mas pra sua surpresa, o Pyrolito tá do lado de fora, dando oi pra ele, só que dessa vez ele tá normal. Não é mais aquela coisa assustadora. Nisso o Benson se pergunta, se ele tá aqui fora, quem que tá lá dentro? Enquanto ele fica pensando, o Pyrolito pergunta o que tem nas mãos dele. É impossível existir dois Pyrolitos. Apenas um desses é real. E obviamente é esse. O que aconteceu aqui foi que toda a raiva acumulada, todos os sermões que o Benson deu ao longo dos anos no Mordecai e no Rigby, tudo isso subiu a cabeça dele. Ele não se controlou dessa vez. A parte mais bizarra é que o Benson aparentemente se culpa disso. Ele não queria fazer mal pros dois. E de alguma forma ele criou uma figura imaginária para ele por culpa, o Pyrolito. Mas essa figura imaginária que ele criou foi quebrada assim que uma figura real apareceu. Assim termina apenas um último show. E eu acho que vocês estão entendendo a vibe desse canal. Sinceramente, eu ia colocar esse vídeo aqui por último por ser o mais curto e o mais nojento, desastroso, pesado, horrível, terrível, tenebroso, horroroso, cabuloso, assustador, maléfico, feio, repulsivo, enfim. Os filhos de Gary obviamente se passam no universo de Bob Esponja. Essa animação conta uma história tão absurda quanto The Bikini Bottom Horror. Naquela história, o autor brincou com o fato das estrelas do mar se regenerarem. Com isso, a ganância do seu siriguejo fez com que ele sequestrasse o Patrick, tudo para ter um estoque de carne infinito para os seus hambúrgueres. E a história se desenrola a partir disso. Aqui a história vai pelo mesmo caminho no quesito nojeira, só que dessa vez focando no Gary e seus filhos, ou melhor, pragas. A animação começa com o Lula Molusco batendo na porta do Bob Esponja. Ele teria ido lá porque ele foi trabalhar no Siricascudo, só que nenhum dos funcionários foi trabalhar, nem mesmo o seu siriguejo, que é literalmente o dono do lugar. Sem ter a quem decorrer, ele foi atrás do seu vizinho de porta, para ver se ele descobre algo. Ele chama o Bob Esponja várias vezes, e já que ele não recebe nenhuma resposta, ele adentra a casa. E na sala de estar, ele encontra o Bob Esponja. Quando o Bob Esponja escuta a voz dele, ele pergunta se é o Lula Molusco ali, dando a entender que ele não consegue ver nada. E ele realmente não consegue. Isso porque ele estava consumido pelas crias do Gary. Agora a gente vai fazer uma pausa rápida para entender o que aconteceu aqui. O Gary é um caracol do mar. Os caracóis do mar têm reprodução exclusivamente sexual. E a fecundação ocorre internamente. Os espermatozoides são armazenados em um receptáculo seminal. E é aqui que ocorre a fecundação. Os ovos eclodem larvas, que após uma fase planctônica afundam até o fundo, transformando-se em pequenos caramujos. Ou seja, traduzindo para vocês, isso aqui são os tais ovos que vão se tornar larvas. Que nojo. O Bob Esponja olha pro Lula Molusco e fala que se tornou pai.
Aliás, todos ali se tornaram pais. Todos da fenda do biquíni, ou pelo menos a maioria, foram consumidos pelo Gary. E agora ele precisa de um novo recipiente, um novo hospedeiro. Nessa hora, a gente vê a cena mais angustiante de todo esse vídeo. O Gary mostra sua forma total, fora do seu casco, e ele é bem maior do que a gente pensava. Ele precisa de um orifício para pôr os seus ovos. Com isso, ele tira um dos olhos do Lula Molusco fora e deposita os seus filhotes. Isso é muito angustiante. A animação termina com o Patrick na porta do Bob Esponja, perguntando se ele sabe do paradeiro do Lula Molusco, deixando sugestivo o trágico destino dele, que convenhamos, a gente já sabe qual é. A animação começa com o personagem Jeff. Ele tá se vangloriando com o fato de que ele vai ser o mais popular na escola dele naquele dia. Pra quem assistiu esse desenho sabe que inúmeras vezes esse personagem tem uma carência absurda por aceitação. Aqui nesse vídeo não é diferente. Ele acredita que vai ser o mais popular simplesmente por estar levando um brinquedo, um robô. Esse brinquedo é tão incrível que todos vão querer falar com ele. Quando ele enfim chega na escola, ele anuncia o seu mais novo brinquedo, só que todo mundo ignora. Todos da escola estão com a atenção presa em outra coisa. Quando o Jeff vai ver o que houve, um outro aluno tinha o mesmo brinquedo que ele. Ele chegou primeiro que o Jeff. O Jeff chega a perguntar pro Clarencio por que todo mundo tá olhando pro brinquedo do Gilben e não pro dele, já que os dois são iguais. O Clarencio responde que eles não são iguais. Isso porque o do Gilben tem um chapéu e o dele não. O fato do Gilben ter sido escolhido como um personagem antagonista pra essa história foi genial. Porque pra quem não sabe ou nunca viu esse desenho, o Gilben é um personagem totalmente misterioso e desconexo do desenho. Em um episódio ele aparece mais de uma vez na mesma cena enquanto o personagem anda pelo corredor. Ele fica literalmente repetindo na cena. E ele tá sempre nessa pose estranha e nunca diz uma palavra sequer. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o Gilben aparece em todo o episódio de Clarencio Otimista. Só que ele aparece de forma subjetiva. Ele nunca é o foco, mas ele sempre tá lá em algum canto. Enfim, o fato do barquinho do Gilben ser mais interessante que o dele faz o nosso querido Jeff pensar nisso durante a aula inteira. Até que no intervalo ele resolve ficar na sala e não sair pro recreio. Isso porque seria a única chance dele de terminar com a peculiaridade do brinquedo do Gilben. A inveja que o Jeff sente leva ele a pegar o chapéu de papel, que parece mais um barquinho, e rasgar ele. Tudo para se sentir melhor consigo mesmo. Se eu não posso ser o mais popular da escola, um estranho feito Gilben não vai ser também. Depois de rasgar o chapéu, ele nota que ele não estava sozinho. O Gilben viu tudo que ele fez. Naquela noite, o Jeff não consegue dormir por algum motivo. Na calada da noite, ele ouve uma porta se abrindo, e era a do seu quarto. Para tentar se acalmar, ele sai do seu quarto e vai beber água. Enquanto ele bebe, uma gota cai sobre a sua cabeça. Gota essa que podia facilmente ser uma goteira, até porque tá chovendo. Mas pro azar do Jeff, é o próprio Gilben. Isso aqui é da hora, porque a ideia que o Gilben é bem mais do que um aluno recluso é totalmente comprável. No desenho real, a gente nunca sabe qual é o segredo do Gilben, porque certamente ele tem algum. Comparando ele com os outros personagens, saber que ele tem uma forma de aranha é a menor das surpresas. Eu tô exagerando pra caramba aqui. O Jeff faz o que qualquer um faria. Ele foge, mas não demora muito e ele é pego. Jeff acorda no meio da escola. Uma mão, que certamente é a do Gilben, faz um gesto e o Jeff começa a flutuar. Depois de colocar o pobre Jeff na sua frente, por ter rasgado seu chapéu de papel, o Gilben faz os ossos do Jeff de massinha de modelar. Ele quebra todas as articulações do Jeff como se não fosse nada. A cena não é tão grotesca, mas o YouTube tá de olho e eu não quero encrenca. Então eu vou censurar, me perdoem. Depois da tortura que o Gilben faz, o vídeo é cortado para uma cena na escola. Dessa vez o Jeff tá parado com lágrimas no seu rosto, na exata posição que o Gilben sempre tá em todo o episódio. Detalhe pro Gilben que tá ali atrás, ele tá de boca fechada e escrevendo, coisa que ele nunca fez. Ele sempre ficava de boca aberta e com os braços assim, só que dessa vez é o Jeff que tá desse jeito. E pelo fato dos seus olhos estarem cheios de lágrimas, dá pra se deduzir que ele tá preso ali dentro. O Gilben se libertou e prendeu o Jeff nessa posição. A posição de somente aparecer de forma subjetiva. Ser o personagem secundário mais importante do desenho e melhor amigo do personagem principal não era o suficiente pro Jeff. Ele queria mais. Ele queria ser o mais popular da escola. E agora ele vai ter que lidar com o fardo de literalmente ser um personagem de canto de tela. Bom, meus amigos, esse é Astro Bort. Tem muitas animações nesse canal que são bem interessantes. Se vocês têm alguma para me recomendar, é só comentar. Eu já quero deixar dito aqui que eu e a Espantalho pegamos
fizemos uma animação específica desse canal para fazer um vídeo bem elaborado e com teoria. Esse vídeo vai sair semana que vem lá no Espantalho, então dá uma olhada aí no link da descrição e do comentário fixado que tá bem da hora. Muito obrigado aos membros e a tu que tá me ouvindo falar até aqui. O meu nome é Ipe.